Todo microdespertar tem relação com bruxismo? Não, mas na maioria das vezes o microdespertar leva a um bruxismo do meu paciente. Então tá, primeiro aconteceu o microdespertar. Isso acontece aqui, pessoal, 4 segundos antes do RMMA, tá? Depois vem o número 2. O número 2 é o tal, né, da taquicardia. O nosso lindo coração começa a bater. Isso acontece cerca de 1 segundo antes do RMMA. Por isso que eu falei para vocês que existem alguns estudos que tentaram dar medicamentos que agem na taquicardia para melhorar o paciente que tem bruxismo. Vocês acreditam como o pesquisador é doido? Ele dá medicamento para agir na taquicardia para ver se melhora o bruxismo. Por quê? O que tem a ver? Dá um beta-bloqueador. Porque a taquicardia vai levar, a taquicardia vai, né, é o próximo passo que acontece, que é o passo que vem antes, quer dizer, do RMMA. Se eu der um beta-bloqueador, não vai acontecer taquicardia, não vai acontecer RMMA, certo? Certo. Essa foi a hipótese do estudo. O estudo mostrou o quê? Que isso é verdade. Isso realmente acontece. E diminui os episódios de bruxismo. Só que um efeito colateral dessa medicação é muito alta. O paciente tem disetimia, o paciente tem tontura. É horrível para o paciente. E aí a gente não pode prescrever. Existe um limite. Então a gente não dá, obviamente, medicamentos que agem no coração para tratar o bruxismo, porque não vai tratar, porque o paciente vai ter, com certeza, ali muito efeito colateral. Mas essa foi uma ideia muito interessante, não é? Tá aqui atuando na taquicardia. Mas hoje não se usa, tá bom? Mas só para vocês entenderem. Então o que acontece? Temos o microdespertar, depois a gente vai para a taquicardia e depois a gente vai ter o nosso RMMA. Então, primeiro, segundo e o meu terceiro é o RMMA. RMMA por si só é bruxismo do sono. Boa pergunta, Lucilei. A Lucilei fez uma pergunta ali. O bruxismo do sono acontece também na mesma intensidade durante o dia? Exemplo, sono depois do almoço? Com certeza, é a mesma coisa, tá, Lucilei? É a mesma coisa dormir de tarde ou dormir de noite, é a mesma coisa. Por isso que não se chama mais bruxismo noturno e bruxismo diário, ou bruxismo do dia, tá? Porque pode a pessoa estar durante o dia, dormir e fazer um bruxismo do sono. Tá? É bruxismo do sono e bruxismo em vigília, os termos mais corretos aqui para o meu paciente. Então, bora revisar isso aqui. O nosso paciente ele vai ter um microdespertar, as ondas do eletroencefalograma vão começar a ativar 4 segundos antes do RMMA. 1 segundo antes a gente tem a taquicardia. Depois a gente tem então o RMMA, que é atividade muscular mastigatória rítmica. Se tivermos dentes, vamos ranger, bater, apertar os dentes aqui. Doutora Cláudia Dourado botou ali no chat: comprei o seu curso e fiz minha primeira placa oclusal. Não tinha seguranças antes. Sua didática é ótima. Que bom, Cláudia. Parabéns. Fico feliz nisso, que você conseguiu realizar a sua primeira placa oclusal com um curso online. Fico muito feliz. O que é importante a gente saber sobre o bruxismo do sono? Que o bruxismo do sono, ele tem ali de 5 a 6 episódios por hora. Ou seja, eu vou fazer contrações musculares de RMMA, uma média de 6 por hora. Então, se a pessoa dorme 8 horas, 6 vezes 8, faz a conta aí, porque eu não sou tão bom em matemática. Mas aí, 6 episódios por hora. 88% desses episódios de contração muscular são do tipo fásico. O que quer dizer isso, André? Lembra lá os tipos diferentes de bruxismo. Existe bruxismo, por exemplo, que é fásico, existe bruxismo que é tônico, e existe inclusive bruxismo que é misto. Bruxismo fásico é aquele que tem contrações fásicas, onde eu faço ranger e bater de dente. Então, 88% do meu bruxismo do sono, ele é de tendência a ser fásico, a ser de ranger e bater de dente. Muito interessante isso, é um dado bem relevante. A arquitetura do sono não muda, tem muitos eventos associados a microdespertar,
Ele é um dos marcadores da fragmentação do sono e está associado à fadiga e sonolência em vigília, quando o paciente está acordado. Certo, pessoal? Isso foi como acontece o bruxismo do meu paciente. Falta a gente ainda estudar os tipos diferentes de exames do sono e a relação que o bruxismo pode ter com a apneia. Existe uma grande discussão hoje em dia que o bruxismo ele não é uma doença, e realmente ele não é. O bruxismo é um hábito ou um comportamento. Logo, eu vou detectar esse hábito e esse comportamento no meu paciente. E eu posso usar várias técnicas. Eu posso usar um questionário específico. Existe, por exemplo, o questionário STAB para bruxismo. Eu posso fazer um exame físico para detectar sinais e sintomas. Eu posso fazer o uso de eletromiógrafos portáteis, como, por exemplo, o Brooks, que é o mais usado, que é o que existe hoje em dia. Tem o GrideCare, que não é tão utilizado, ou eu posso usar uma polissonografia para ver o sono do paciente e ver os episódios de bruxismo. Vamos entender a polissonografia aqui, como ela funcionaria para o bruxismo e também, principalmente, que a gente mais indica para a apneia. Então, a polissonografia, existem 4 tipos diferentes de polissonografia, dependendo do ambiente que esse paciente está, se é, por exemplo, em casa ou numa clínica, e dependendo se o número de canais ou o número de eletrodos que são colocados nesse paciente. A número 1, ou vamos dizer a mais completa das polissonografias, é a número 1, que ela é realizada num laboratório. É captado pelo menos 7 canais e é observada por um técnico. Essa é a número 1. 7 canais quer dizer o quê? Tem vários. Vai medir a oximetria, vai medir o encefalograma, a atividade cerebral, vai medir a atividade muscular, vai medir movimentação de pernas, vai medir taquicardia, vai medir vários outros que eu não lembro todos de cabeça. Mas tem 7 canais espalhados pelo corpo. A número 1, ela é observada pelo técnico. O técnico vai estar lá a noite toda observando o seu sono e conferindo a polissonografia ao vivo, imediatamente do que os dados são gerados. Essa é a número 1, a mais completa. A gente não pede na odontologia geralmente. Número 2 é realizada sem a observação do técnico, captando também 7 canais de polissonografia, 7 canais, 7 eletrodos aqui. Geralmente é a mais pedida aqui, que a gente usa mais para ver mais questões de apneia. Depois, o tipo 3, que é realizada sem a observação do técnico, que capta de 4 a 7 sinais, capta menos eletrodos, também é denominada a polissonografia cardiorrespiratória, tá? Que pega a respiração, oximetria e batimentos cardíacos também. E a número 4, geralmente essa aqui é a feita em casa, que é a realizada com 1 ou 2 canais, sendo um deles a oximetria. Um dos mais estudados hoje em dia, um dos mais conhecidos, é o tal do Biologix, que é um aparelho que mede a oximetria do sono do teu paciente e é muito interessante em pacientes com apneia. Ele não faz diagnóstico de apneia, mas ele vê traços de apneia no seu paciente. Para fazer para fazer a detecção de apneia no seu paciente, precisa pelo menos uma polissonografia. Voltei! Sempre cai a câmera no meio da aula, porque ela fica super aquecida, porque é muito conhecimento, e a câmera em si também fica aquecida e ela desliga. Então, eu fui ali ligar ela novamente. Então, 4 pode ser o Biologix, mas é mais para apneia, tá bom? Para ver os traços de apneias. Pessoal que é lá, meu aluno, tem dentro da plataforma uma aula com a professora Cláudia Aparecida, que fala sobre o Biologix e fala sobre odontologia do sono. Muito importante para vocês, assistam essa aula aí, que está completíssima.